Olá! Dentro da nossa proposta de desenvolver um estudo que foque a perspectiva predominante do raciocínio zetético jurídico para compreender facetas de complexidade dos raciocínios chamados de dogmáticos jurídicos, nós vamos desenvolver uma ampla retomada histórica para que possamos perceber como o nosso atual conceito de enfoque teórico predominantemente dogmático se constituiu ao longo da história. Nesta aula em específico, vamos trabalhar a grande tragédia grega, a mais conhecida de todas no mundo jurídico, a mais estudada, Antígona, de autoria do genial dramaturgo Sófocles. Vamos lá? Para facilitar nossa aula, vamos seguir algumas ideias centrais que eu desenvolvi numa apresentação de PowerPoint, que resulta de uma leitura crítica e, de certa forma, concisa de vários textos clássicos. Para nós termos uma referência histórica a partir de uma certa visão artística, né, inicio minhas reflexões fazendo uma contraposição de duas fotografias que, de certa forma, indicam manifestações artísticas de períodos históricos bastante diversos. Né? Aqui do meu lado esquerdo, né, nós vemos, né, um pedaço, um busto de uma escultura que pertence ao mundo greco-romano. Do meu lado direito, nós vemos uma fotografia que é um recorte de uma pintura muito famosa de autoria do genial pintor espanhol Pablo Picasso, intitulada Guernica. Né? Se nós compararmos essas duas obras, sem dúvida nenhuma, nós percebemos que elas sofrem influências da sua época. E, portanto, elas têm, de uma forma muito clara, né, linhas estéticas diversas, né? Na escultura predomina uma certa leitura do humano ligada a uma noção de equilíbrio da forma, de beleza, delicadeza. Não é? Enquanto que no quadro de Picasso, a figura humana ela é destroçada, ela é despedaçada pela guerra. Né? O quadro de Picasso foi pintado no início do século XX, né? Em 1937, né? Com uma espécie de manifesto modernista antiviolência, ou seja, uma obra que mostra a violência, mas o objetivo dela é, obviamente, fazer uma crítica à violência sofrida na cidade de Guernica, né, que pertence ao chamado País Basco, que sofreu um ataque nazista nesse mesmo ano, em 1937, né, em apoio ao, na época, ditador Franco. Né? Então, se nós compararmos essas duas obras, nós observamos que os estilos estéticos refletem, né, uma certa preocupação histórica dominante. Talvez não fosse possível, né, no mundo grego-romano, nós pensarmos, né, na elaboração de um quadro modernista como este aqui, desenvolvido com muita genialidade pelo Pablo Picasso. Mas, sem dúvida nenhuma, é possível que hoje, isso aconteceu ao longo da história, né, é possível que nós possamos retomar, né, estilos ou inspirações artísticas presentes no mundo grego. Mas o que é importante nós não esquecermos, né?
que a arte ela reflete preocupações, valores, né? A política e, de certa forma, a própria maneira de enxergar o mundo do seu tempo. Então, nós partimos exatamente desta apreciação para que possamos entender que o próprio universo do direito e o próprio universo das teorias que estudam o direito também se projetam nessa noção de temporalidade. Né? Então, se nós concebemos o pensamento jurídico de uma determinada maneira no mundo atual, isso não significa que no mundo da antiguidade greco-romana ou no mundo histórico que sucedeu, até que a gente encontre o nosso período, tenha pensado da mesma maneira. Né? Então, a proposta dessa aula é dar a vocês não uma leitura histórica detalhada, mas fazer um certo panorama, dando destaque de algumas questões históricas que são relevantes para que a gente possa compreender as mudanças ao longo do tempo que vão, de alguma forma, influenciar não só a manifestação da arte, né, mas também a forma com que nós compreendemos o direito hoje. Né? E vocês observam que há toda uma passagem aqui, só comparando essas duas fotografias, né? Uma passagem de uma visão mais idealista, né, da figura humana para uma passagem extremamente realista, eu diria até bruta, da política e da figura humana. E nós vamos ver como, de certa maneira, essas diferenças também aparecem na forma de se conceber o direito e o pensamento jurídico dominante. Né? Eu recomendo a vocês que não deixem de ver essa obra, né? Ela está em exposição num museu, um grande museu de Madrid, né? O segundo grande museu, o primeiro é o Museu do Prado, e este segundo museu é o Museu Reina Sofia, que é extremamente interessante, e esta pintura, ela é em preto e branco, né? Porque ela, de certa maneira, ela contém um espírito fotográfico, então há vários recursos, né, de estilo interessantes. Ela ocupa uma parede inteira do museu e, obviamente, não é permitido fotografar. Né? Eu tive a felicidade de ver essa obra mais de uma vez e eu sempre oriento aqueles que têm a oportunidade de ir até Madrid, têm interesse pela arte, não deixem de ver essa obra. É realmente magnífica. A fotografia aqui é apenas um indicativo modesto cultural, mas ela não tem a pretensão de resgatar, né, o ambiente estético profundo dessa obra. Bom, então, né, lembrando que nós estamos aqui, né, desenvolvendo basicamente o que a gente chama de panorama histórico da filosofia do direito. Ou seja, a nossa perspectiva dominante é a de desenvolver um estudo, né, zetético jurídico que localize mudanças, né, que ocorrem em torno do fenômeno jurídico, né, de certa maneira, nós vamos ver, sempre ligados a alguma forma, né, de prática decisiva dogmática, e vamos também perceber que há uma grande questão que, ao nosso ver, né, une essas diversas passagens históricas. Né? Então, para que o nosso estudo não se torne um estudo puramente descritivo, né, de resumos de filósofos, né, porque nós vamos fazer uma leitura realmente panorâmica, a história para nós é um pano de fundo, é importante que a gente indique, dentro dessa leitura histórica, qual é a questão filosófica que nós estamos estudando, né? Dentro dessa perspectiva dominante do raciocínio zetético jurídico. Né? Então, eu diria que há uma questão filosófica importantíssima, né? Que acompanha o pensamento filosófico jurídico, né? Desde o mundo greco-romano, né? E que sobrevive ao longo da história e que, mais do que nunca, está presente no nosso mundo contemporâneo, com extrema complexidade. Então, esta pergunta, por que obedecer, ela diz respeito aos fundamentos que legitimam a obediência jurídico-política. Né? E é uma pergunta que o raciocínio dogmático jurídico tradicional, que é um raciocínio, né, extremamente
ligado à prática, né, não se propõe a discutir. Muito pelo contrário, né? De um ponto de vista de um raciocínio predominantemente dogmático jurídico, nós pressupomos exatamente a obediência como um dogma, porque a obediência como um dogma está justamente ligada àquela ideia de afirmação da validade da norma. E é justamente, como nós vimos, esse aspecto que é, por assim dizer, posto estrategicamente fora de discussão, né? Então, se de um ponto de vista dogmático não faz sentido nós nos perguntarmos por que obedecer, não é? Porque a obediência é um ponto de partida para que o conjunto normativo seja direcionado, né, a possível decisão de conflitos, e o ponto de vista zetético, eu diria, dentro do raciocínio zetético, a partir de uma perspectiva filosófica histórica, né, é a principal questão. Né? Eu diria que é a principal questão, porque diz respeito àquilo que funda a obediência, aquilo que explica por que eventualmente podemos justificar ou não determinada regra. Né? E essa questão por que obedecer, ela tem um desdobramento muito interessante, porque no fundo, ela vai colocar em discussão não só o problema da legitimidade daquilo que funda, que explica a nossa obediência, mas também acaba adentrando no campo da explicação do próprio fenômeno da autoridade jurídica. Né? Bom, para inspirar a nossa aula, né, levando em conta a nossa metodologia interdisciplinar, que mescla reflexões jurídico-filosóficas com elementos artísticos, eu tomei a liberdade de trazer aqui, né, uma música do nosso excepcional artista Chico Buarque, né, intitulada Tempo e Artista. Né? É uma música muito sensível, muito interessante e que vai, de uma perspectiva poética, né, mostrar, né, como o tempo, de certa forma, né, é o grande elemento que abarca não só a arte, ele fala da arte, evidentemente, né, mas abarca, digamos assim, todo o evoluir, né, humano. E se o evoluir humano, de certa forma, né, é de alguma maneira ligado ao tempo, né? Com certeza o elemento jurídico também faz parte desse ambiente. Então, para complementar essa exposição, eu vou aqui tomar a liberdade de apresentar a música inteira, a música, o som da música, né? Embora aqui na apresentação eu tenha apenas destacado 2 versos, né? Então, o que eu espero é que a música inspire, né, as reflexões da aula, que nós possamos entender a importância do tempo e como, de certa maneira, o tempo, né, nos modela. Ele não modela apenas o artista, mas ele modela o humano e o jurídico de uma maneira extremamente interessante. Então, vamos lá.
Maravilhosa música, né? Acho muito pertinente às nossas reflexões, né? O tempo canta. Então, eu diria, o tempo canta o direito, o tempo canta a justiça, né? Vamos ver, então, a resposta ou a ideia pensada por Sófocles. Mas, antes de dar início propriamente, né, ao estudo de algumas ideias centrais de nossa tragédia Antígona, eu trouxe aqui para vocês 2 pequenos parágrafos que são indicados, né, pelo filósofo Tércio Sampaio Ferraz Júnior, logo no capítulo 1º de seu conhecido livro Introdução ao Estudo do Direito, né? Diz o Tércio, uma perspectiva, a meu ver, muito instigante. O que chamamos vulgarmente de direito atua, pois, como um reconhecimento de ideais que muitas vezes representam o oposto da conduta social real. O direito aparece, porém, para o vulgo, como um complicado mundo de contradições e incoerências, pois, em seu nome, tanto se veem respaldadas as crenças de uma sociedade ordenada, quanto se agitam a revolução e a revolta. O direito contém, ao mesmo tempo, as filosofias de obediência e de revolta. Então, aqui ele indica o que nós podemos chamar de uma visão complexa do fenômeno jurídico, que não pode ser reduzido de uma forma simplificada a uma ideia, né, radical, não, de revolta, a uma ideia radical de obediência, e seguindo, dizer, né, o direito, assim, de um lado, protege-nos do poder arbitrário, exercido à margem de toda a regulamentação, salva-nos da maioria caótica e do tirano ditatorial, e dá a todos oportunidades iguais, e, ao mesmo tempo, ampara os desfavorecidos. Por outro lado, é também um instrumento manipulável que frustra as aspirações dos menos privilegiados e permite técnicas de controle e dominação que, por sua complexidade, é acessível apenas a uns poucos especialistas. Né? Então, aqui de novo é afirmada, né, esta visão complexa e não reducionista a determinadas categorias. Né? O direito é apenas controle
o direito é apenas dominação ou ele também pode ser um elemento de justiça, né? O que o autor está tentando mostrar é que ele pode ser tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, de certa maneira, ao longo do livro, ele vai desenvolver uma exposição, né, teórica, onde ele vai apontar esta situação de complexidade. A nossa aula, né, ela serve como uma inspiração para que a gente entenda, né, a importância do estudo dessa obra, né, Antígona. Bom, eu vou fazer aqui algumas reflexões pontuais, né, sobre a história da filosofia, né, sem perder o foco no exame da nossa obra, né? Mas é importante a gente contextualizar em termos gerais, né? Então, quando nós falamos, né, no emergir da filosofia grega, né, nós temos que lembrar que ela está ligada a uma certa visão, né, cosmológica, que, de certa maneira, representa o que nós podemos chamar de uma superação da teogonia mitológica que explicava o mundo a partir dos deuses, através de fábulas extremamente interessantes, né? Então, a filosofia ela surge, né, como elemento racional, né? Por isso, ela é considerada a base de todo o evoluir da nossa cultura ocidental, né? E ela vai estabelecer elementos lógicos de raciocínio, né? Importante lembrar que o mundo grego era um mundo muito diferente desse que nós conhecemos hoje, não só em termos políticos, em termos culturais, mas também em termos religiosos, né? E nós estamos aqui sempre dialogando, né, com a nossa cultura ocidental, né? Se vocês buscarem a mitologia antiga, não é, que é muito interessante, não é, nós vamos perceber que os deuses, não é, gregos, eles não têm nenhum elemento de perfeição, não é, eles se colocam no plural, não é, e, de certa maneira, veja bem, não havia esta ideia de criação do mundo, essa ideia de um Deus único, né, que cria e conhece o mundo, né, mas havia, né, a ideia de natureza do mundo que se ligava a um permanente ciclo de nascimento e perecimento, né, que ele chamava muito bem do devir, né, e não havia também, né, como eu destaquei, essa ideia de perfeição. A mitologia não deixa de ter um caráter fabulário, literário, vale a pena ser lida, vocês encontram esse material aí com muita facilidade, né, na internet. Era uma espécie de explicação, né, da criação do mundo, extremamente poética, né, a partir dessa interação dos deuses que eram profundamente imperfeitos, né? Eles eram, de certa maneira, muito parecido com os homens, né? E não havia também nessa época, isso é importante destacar, a visão universal do homem, não havia a noção religiosa de livre-arbítrio, que só vai começar a ser concebida a partir da Idade Média, né? E havia uma visão, né, social, organizada pelo status de cada um, né? Então é importante fazer esses destaques básicos, né? A arte grega, eu trouxe aqui um exemplo, né, da cerâmica, retrata muito bem essa expressão da mitologia, né, que procura exatamente destacar esse elemento religioso, né, e nesse caso é expresso também nesses desenhos, né, fabulosos desse pequeno, grande, né, vaso de cerâmica grego, né? Vale a pena conhecer a mitologia. Ela realmente é muito, muito interessante.
né? Mas nós estamos falando, nessa aula, né, de uma outra forma, né, de raciocínio que emerge, basicamente, né, no que se chama de período clássico grego, né, onde nós temos uma confluência muito interessante, né, entre a evolução, né, de uma prática democrática e o surgir, né, do pensamento filosófico. Eu trouxe aqui uma foto, né, das ruínas que sobrevivem até hoje, né, de um espaço importante, né, porque Atenas era a principal cidade-estado onde houve essa efervescência, né? E ao lado da democracia e do pensar filosófico também nós percebemos a importância, né, da arte e do teatro, né? Então, há, digamos assim, uma confluência histórica muito interessante, né, entre o emergir da filosofia, né, como eu disse, como expressão da racionalidade, né, com, digamos assim, a ideia de democracia, né, ligada à polis grega, organizada em termos democráticos antigos, que era simplesmente a participação efetiva e restrita do cidadão, né? Então, a democracia antiga era a democracia da ação política do cidadão, daquele que tem o status de cidadão, né? Então, não havia a visão universal de cidadão que vai surgir somente a partir da modernidade, né? E aqui também aparece, né, a ideia do nomos, né, da lei, que surge a partir desse agir político, né? E aqui também aparece a importância do debate político, né, pessoal? Então, do ponto de vista filosófico, nós começamos a superar uma certa visão do senso comum, né? A doxa, que seria a opinião, e nós procuramos, né, de alguma forma, alcançar uma visão do que nós chamamos de verdade, né, que era indicada pela expressão aletheia, né? E nesta perspectiva é que nós afirmamos, né, que na antiguidade, né, as noções de direito e justiça ainda estavam muito próximas, ou seja, na antiguidade greco-romana, a visão dogmático-jurídica, tal como nós conhecemos hoje, né, de uma maneira, digamos assim, mais, entre aspas, tecnológica, não existia, né? O direito tinha um caráter sagrado, ético e prudencial, e era visto como uma virtude moral do equilíbrio da ponderação do ato de julgar, né? Então, a famosa jurisprudência, né, que foi bastante desenvolvida depois pelos romanos, né, ligava-se à prudência, que era, por sua vez, aquilo que a filosofia grega chamava de frônesis, ou seja, a capacidade de contrapor, de sopesar opiniões, confrontando, né, as diversidades, a fim de julgar com sabedoria, né? Então, o pensamento grego vai inspirar de maneira muito significativa o pensamento romano, que depois vai ser retomado, né, nós vamos ver, pelo pensamento medieval. Não é? Mas então, esta tensão que existe hoje, que é muito visível no nosso mundo contemporâneo, né, de claramente conseguir, às vezes, né, distinguir o que é direito e justiça, não aparecia no mundo greco-romano, né? Havia um esforço, né, pelo menos em termos de construção do pensamento, né, filosófico dominante, de aproximação, né, dessas duas noções, né? Então, havia também uma proximidade muito grande entre o direito e o diálogo filosófico, né? O jurista, né, colocava o problema e tratava de encontrar argumentos através da arte das contradições e do exercício do confronto de opiniões. O direito é algo que o jurista não se limita a aceitar, por isso constrói de forma responsável, partindo do problema e organizando as possibilidades de solução alternativas. Não é? Então, mesmo que a gente considere
que nesta época, não é, havia sim já um compromisso com a decisão, não é? Então havia um elemento dogmático inicial, sem dúvida nenhuma, esta ideia de afirmação da validade da premissa, não é, era, por assim dizer, fora do contexto, não é? Porque a própria ideia do que seria o nomos surgia a partir, né, desta influência da própria linguagem, né, que vai ser, em termos filosóficos, bastante estruturada, né, por Sócrates, pelo filósofo Sócrates, e depois, posteriormente, por Platão, que é o seu principal discípulo, né? Então, eu diria que há uma confluência inicial bastante interessante entre maneiras de se pensar o direito, mesmo ligado à decisão de conflitos, que era, digamos assim, semelhante ao pensar filosófico, né? E existe uma questão que se coloca, né? É possível falar na existência de um direito natural grego, né? Sem que a gente caia, né, no risco do anacronismo, ou seja, de nós fazermos uma leitura histórica, né, estritamente focada nos nossos padrões, né, históricos atuais. O que eu tenho que destacar, né, que de fato eu me baseio aqui no pensamento desse autor, Jean-Pierre Vernant, né, que não é possível falar na presença do direito natural grego nos moldes que vão ser conhecidos por nós a partir do mundo medieval, né? Ou seja, o chamado direito natural teológico, ou a partir, né, do iluminismo, que sucede, né, a modernidade, que constituiu o chamado direito natural racional. Não é? Os gregos não têm a ideia de um direito absoluto, fundado sobre princípios e organizado num sistema coerente, né? Para eles, há como que graus de direito, né? Que vão sempre conectar, né, elementos humanos, né, que surgem, né, no ambiente interativo da polis, né? Mas esse ambiente não se desconecta do chamado mundo religioso, né? Esse mundo tão bem reconstruído pela mitologia grega. Ou seja, embora o elemento da racionalidade, né, faça parte, né, desse ambiente democrático, não só na forma de se pensar o direito, né, como uma forma humana que surge da ação política, né, e também do ponto de vista, né, filosófico, começam a surgir, né, maneiras racionais de perceber a realidade. Apesar disso, não há uma ruptura, não é, com o mundo religioso, não é? Não há ruptura com o mundo religioso. Digamos assim que a filosofia ela tenta estabelecer um diálogo racional, né, com os deuses, mas ela nunca nesse período pregou, defendeu a não aceitação do mundo religioso grego. Né? Mesma coisa a democracia. Né? Não há uma ruptura com o mundo religioso, mas, ao mesmo tempo, há uma manifestação, né, social e democrática. Né? Então, vai dizer o Jean-Pierre Vernant. Num polo, nós temos, né, o direito se apoiando na autoridade de fato, ou seja, né, naqueles elementos de coerção, né, sociais, e no outro, nós temos, né, sempre a afirmação daquilo que é, digamos assim, regrado pelos deuses, né? Ou seja, a chamada ordem do mundo, a justiça de Zeus, que é um deus muito importante, né, nesta mitologia. Então aí surgem problemas morais complexos, né, que vão exatamente questionar, né, a responsabilidade do homem dentro desse cenário, né, que de complexidade entre o direito social, né, e, de certa forma, o direito que emana desse mundo dos deuses, né? E a própria deusa da justiça, né, a Diké, ela pode eventualmente aparecer
eventualmente opaca, incompreensível, ou seja, incerta, né? E o direito, de certa maneira, pode sempre indicar um elemento irracional de força bruta. Vamos ver todas essas questões reaparecendo na tragédia Antígona, né? Era a expressão exatamente desta contraposição, né? Então, nós temos aqui uma questão filosófico central, né, que diz respeito diretamente ao tema geral dessa leitura histórica que eu me propus a discutir, que é a questão da obediência, né? Antígona vai colocar em discussão, através do drama dos seus personagens, do drama trágico, a questão da obediência ou da desobediência às leis da cidade, né? Que supõe a necessidade de problematização dos princípios que fundamentam e justificam a elaboração e promulgação de leis, a necessidade de reflexão sobre o sentido e significado da vida em comunidade, principalmente a necessidade de reflexão sobre a relação entre o divino e o mundano, a necessidade de se pensar o que significa ser homem no mundo, né? Então, a questão filosófica central presente em Antígona diz respeito à necessidade de nós justificarmos a obediência ou desobediência às leis da cidade e às leis divinas, né? Nesse sentido grego específico, né? Então, nós temos aqui, né, uma informação rápida sobre o teatro grego, né? Ele surge como uma espécie de homenagem, né, a um dos deuses, né, Deus Dionísio, que é considerado o deus do vinho, o deus também do erotismo, né? Então, havia uma certa festa, né, em homenagem a esse deus, onde, de certa maneira, se fazia um concurso, né, uma espécie de competição de 3 dias, onde, né, poetas, né, trágicos, né, e eventualmente satíricos divulgavam a sua obra, né? E Antígona foi uma dessas tragédias, né, apresentadas numa dessas competições com grande sucesso, né? Na primavera de 440 ou 441 antes de Cristo, né? E nós devemos lembrar que nessa peça específica, toda essa problemática geral que eu destaquei em linhas gerais, né, essa tensão da obediência, né, às leis humanas e divinas, ela vai ser de alguma forma reconstruída, né? E a presença do coro nessas tragédias era muito simbólica, né? Porque nessa época não se pensava o teatro como puro entretenimento, mas como uma espécie de elevação, né, política. Por isso que o coro é uma espécie de metalinguagem, isso nós vemos até hoje nas reapresentações dessas tragédias, né? E o coro representa uma espécie de metalinguagem, a voz dos cidadãos, né, que estão presentes nesse contexto, né? E na época eles eram realmente frutos, né, dessa parcela específica da sociedade, né? Aqueles que estavam, né, isentos, né? Ficavam isentos do serviço militar. Então, eles tinham uma espécie de, digamos assim, né, premiação, né? Mas o coro não era apenas, né, composto pelos cidadãos, mas ele representava, né, em termos miméticos, né, a própria expressão da polis. Né? Muito, muito interessante, né? Trouxe aqui para vocês a foto, né, de uma arquitetura, né, remanescente de um dos grandes teatros gregos. Esse teatro faz parte da Acrópole de Atenas, né? Justamente ele se chama Teatro Dionísio, né?
veja, para nós é um pouco familiar, né, esta representação arquitetural. Percebemos aqui, pela fotografia, que houve uma reconstrução, né, do espaço, né, do auditório. Então, com certeza, esse espaço é usado hoje para apresentações contemporâneas, né? Então, a peça Antígona, ela foi escrita, né, entre 496 e 406 a.C., né? E ela é uma espécie de continuação de uma outra grande tragédia que eu recomendo que não deixe de conhecer, que é a tragédia Édipo Rei. Né? Então, dentro desta visão da tragédia, né, apareciam temas, eventualmente, que posicionavam o homem diante do mundo religioso, né, e apareciam peças que muitas vezes discutiam elementos políticos. Né? E é importante destacar que a ideia de tragédia grega remonta bastante àquela ideia de religiosidade que eu expus agora há pouco, não é? Como eu disse, os gregos não conceberam o que nós conhecemos hoje como sendo livre-arbítrio, não é? Todas as ações humanas no mundo grego, mesmo as políticas, elas eram, de certa forma, né, regradas, em última instância, pelas divindades. Né? Então, não havia uma liberdade total de romper certos limites. Né? Por isso que o mundo era concebido como um cosmos cíclico. Né? E Édipo Rei, por exemplo, vai colocar em discussão exatamente, né, esta visão, né, pré-determinada. Né? E essa visão pré-determinada, ela era percebida muitas vezes através das figuras religiosas, dos oráculos, né? Os oráculos eram, de certa maneira, a expressão, né? A voz dos deuses. Né? E o sentido trágico aparecia muitas vezes na tentativa, né, dos personagens de romper com essa determinação, porque muitas vezes essa determinação ela indicava situações realmente de violência e crueldade, e as tragédias ocorrem exatamente quando, apesar das tentativas, não há condição do homem se livrar do destino pré-traçado. Né? Então, Édipo Rei vale a pena ser pesquisado. Eu tive a chance de ver essa peça encenada algumas vezes, né? Porque apesar das diferenças religiosas, apesar das diferenças de mundo, eu diria que o núcleo dramático dessas obras permanece interessante para nós até hoje. Né? O fato do mundo grego ter uma concepção religiosa diferente da nossa, e o fato de pensar a política, mesmo a política democrática, de maneira diversa, não impede que nós vejamos, né, aqueles temas que sobrevivem. Né? Então, o rei vai mostrar exatamente a tentativa, né, do personagem que dá nome, né, a tragédia de romper com o destino, né, traçado pelos deuses, que era um destino realmente cruel, era um destino trágico, literalmente, né, de matar o seu pai, se casar com a sua mãe e ter filhos, né, incestuosos. Então, né, o pai de Édipo tenta evitar esse destino quando ele fica sabendo que vai ser morto por seu filho no oráculo, né? Édipo acaba sobrevivendo também, fica sabendo desse destino, e exatamente o ato de evitar o destino, entre aspas, que parece o acaso, é que vai levar Édipo, então, a, digamos assim, confirmar a profecia, né? E se casar com a sua mãe Jocasta e ter 4 filhos, né? Ismênia, Antígona, Eteócles e Polinices. Né? Então, a tragédia de Antígona começa exatamente, né,
quando Édipo, né, extremamente atormentado, né, pelo conhecimento, né, da sua verdade, entre aspas, né, ele fura seus olhos, né, e abandona o reino. No lugar dele, se combina que os dois filhos homens vão fazer uma espécie de revezamento. Polinices e Eteócles entram num acordo. Mas Eteócles, que é o primeiro a assumir, não cumpre o acordo. Polinices, né, assume uma atitude de desafio violento ao governo do irmão. Os dois em batalha morrem. No lugar, assume o seu tio, irmão de Jocasta, Creonte, né, que dá honras fúnebres a Eteócles, que morreu defendendo a autoridade do governo, e condena Polinices, né, a permanecer insepulto, né, e apodrecer a céu aberto. Não dá a ele as honras fúnebres, né, que antecederiam a sua cremação. Né? O que nós temos que perceber? Esse decreto humano, porque ele promulga um decreto, né, para, digamos, impedir, né, as honras fúnebres a Polinices, é um decreto que confronta a legitimidade, né, das leis divinas, que na época tinham um alcance, digamos assim, espiritual muito forte, né? Então, ele confronta através do decreto, né, que ele, como mando, como governante, edita, né, ele confronta essa tradição, que não era qualquer tradição, né? Ele estava condenando, né, a alma de Polinices a, de certa forma, ir até o mundo do Hades, que seria uma espécie de inferno. Né? Então, Antígona, inconformada, né, ela decide, né, desobedecer explicitamente, né, a ordem de Cleonte, né, e decide dar honras fúnebres a seu irmão. Né? E há um diálogo muito interessante no início da tragédia, que é desenvolvido entre ela e Ismênia. Né? Ismênia, ao contrário, não admite esta possibilidade de desafiar, de desobedecer às ordens de Creonte, né? Se coloca numa posição de mulher submissa. Então, de certa maneira, a peça dá um destaque muito inteligente, muito instigante à figura feminina, que não tinha expressão política na época, porque as mulheres não faziam parte desse mundo do status político. Né? As mulheres, escravos, estrangeiros, crianças, estavam fora da participação política. Embora, né, Antígona esteja preocupada com uma questão familiar, ou seja, com o destino da alma do seu irmão, a sua ação vai ter consequências políticas radicais, né? Que aparece no desenrolar de toda a peça. Né? Então, a peça antecede, veja bem, um certo protagonismo feminino que é extremamente interessante, porque as consequências políticas são radicais, né? Como vocês viram na obra, a própria autoridade de Creonte vai sendo, né, destituída nesse processo. Né? Bom, importante a gente lembrar, né, que o teatro grego ele tinha uma forma estética diferente da nossa. Né? Normalmente, nós tínhamos um, dois, no máximo três atores que usavam, né, essas máscaras específicas que ajudavam não apenas na projeção vocal, mas também na manifestação de certas emoções, né? Porque o mesmo ator, homem do gênero masculino, tinha que representar vários personagens. Então, era uma forma estética diferente da nossa. Mas nem por isso menos impactante, né, pessoal? E nós temos aqui que dar destaque, né, a grande reflexão feita pelo filósofo Aristóteles, que foi também um contemporâneo, né, desse período, não é? Aristóteles, na sua obra Arte Retórica e Arte Poética, fala da catarse. Né? Vai dizer Aristóteles, o teatro era a arte da imitação
de ações da vida humana na polis. Né? Então, o teatro é a arte da imitação da ação. Tinha um papel político relevante ao propiciar a capacidade de libertação do público, manifestando presenciar das paixões representadas no palco. Ou seja, esta purgação, purificação, tem o nome de catarse. Né? Ou seja, após a representação de uma tragédia grega, né, nós sentiríamos compaixão, terror, né, e ao sentirmos, né, essas emoções, nós purgaríamos, purificaríamos a nossa alma. Né? Então, é uma forma, sim, de percepção política. Né? E Antígona faz exatamente essa leitura. Né? Nós percebemos que realmente o sentido trágico se confirma, né, a partir do decreto de Creonte, digamos assim, o provocar da ação de Antígona de dar honras fúnebres a seu irmão, ela é presa, levada até Creonte, há um diálogo importantíssimo de confronto, né, entre essas formas de compreender o direito diferentes. Ela é condenada à morte, né? E depois, digamos assim, filho de Creonte, Hemon, noivo de Antígona, também tira a sua vida, e acaba acontecendo mesmo com a esposa de Creonte. E o governo dele, na verdade, se desintegra. Né? Então, nós diríamos que a percepção desse horror, né, de certa forma, iniciado por Creonte, né, esse horror, esse terror e a certa compaixão que a Antígona desperta em nós por sua atitude, né, de altruísmo, nos permite, veja bem, purificar, de certa maneira, a nossa alma na percepção desses conflitos que eu destaquei no início da apresentação, entre a contraposição das leis da cidade, que visam, né, também garantir uma certo controle do poder, né, em contraposição com leis divinas que se ligam a uma noção de justiça sagrada. Então, você tem esta contraposição de uma forma muito interessante, e a ideia de catarse leva uma percepção mais profunda, exatamente porque ela surge através até dessa purgação. Né? Então, está aqui um elemento também de extremo interesse nessa leitura de Aristóteles. Né? E como eu já disse a vocês, né, a ideia do coro é a ideia de pensar, né, todos esses dramas trágicos no contexto da polis. Né? Então, né, pensar o homem é pensar a polis, é pensar a ordem da cidade e do cosmos. Como compatibilizar a ordem da cidade com o cosmos dos deuses? A celebração do homem realizada pelo coro está condicionada ao respeito às leis da cidade e à fé aos deuses. A articulação entre as leis humanas e divinas é fundamental à manutenção e preservação da medida humana e da ordem da polis. Agora, evidentemente que o coro está aqui, né, manifestando o equilíbrio ideal. Né? Seria idealmente desejado que houvesse essa coincidência de respeito às leis da cidade e à fé dos deuses, mas o que a peça Antígona vai mostrar é exatamente uma situação onde esse equilíbrio se rompe. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, o coro, digamos assim, é o porta-voz, né, da situação, né, que deveria estar equilibrada e que é, por assim dizer, alvo do rompimento, né? Porque a atitude, a guerra entre, veja bem, Eteocles e Polinices provoca o primeiro desequilíbrio, né? E, de certa maneira, digamos assim, a contraposição do decreto de Creonte, né, que foca diretamente o problema das leis da cidade, o controle social, o controle da autoridade, porque ele pune, né, o irmão que assume uma atitude de desrespeito subversivo, né,
se contrapõe à desobediência de Antígona, que é uma afirmação, né, da fé religiosa e dos deuses, né? Então, a peça vai mostrar exatamente o desequilíbrio, né? Aqui trouxemos uma pintura, né, fotografia de uma pintura, onde nós temos as duas irmãs, né, a Antígona, digamos assim, oferecendo as honras, né? Ismênia do lado, mas ela não participa, e vemos os urubus ali prontos para, digamos, devorar, né, o corpo de Polinices. Muito interessante essa representação, né, pictórica. Bom, né, então chegamos ao núcleo dessa discussão, né, pessoal? A meu ver, né, como toda obra artística, né, Antígona não vai nos expor uma situação onde este equilíbrio é de alguma forma percebido, muito pelo contrário, né? A tragédia Antígona vai exatamente, né, mostrar a tensão, né? Eu diria uma tensão trágica, né, entre as leis humanas e as leis divinas, né? Então vai dizer o mesmo autor que nós mencionamos, Jean-Pierre Vernant, né? No íntimo de cada protagonista, né? Porque nós temos dois grandes protagonistas nessa obra, Creonte e Antígona, encontra-se a tensão que notamos entre o passado e o presente, ou seja, o passado, né? A ação, né, político-jurídica de Antígona, ligada à tradição dos deuses, né? E o presente, né? O universo político humano. Né? Esta ordem de valores nos interessa tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista filosófico, na medida em que essas duas faces de uma determinada forma cultural, de uma determinada forma de pensar e ver o mundo, são articuladas quando colocam em confronto as leis humanas e leis divinas. Né? E exatamente neste confronto de tensão e não de adequação, né? Porque o pensamento filosófico tradicional vai sempre defender a possível articulação, a possível legitimação das leis humanas pelas leis divinas. E o que nós temos aqui é um momento de tensão onde existe uma ruptura. Muito interessante, né, pessoal? Então, o que nós temos em Antígona é o que nós podemos chamar de conflito de legitimidades, né? Mas esse conflito, ele já se inicia, né, a partir da edição do decreto, né? Ele surge já quando o Creonte proíbe, em nome da pátria, em nome do controle, né, social, em nome da afirmação da sua autoridade, né, que o cadáver de Polinices, né, receba os rituais fúnebres, né? Então ele erige uma lei, ou seja, o nomos, o decreto, né, para legitimar uma decisão pessoal, né, mas que tem um caráter coletivo, né? Só que ele, digamos assim, provoca uma crise de legitimidade, digamos assim, na autoridade das leis divinas. E Antígona é o personagem que vai de encontro ao resgate dessa legitimidade das leis divinas, e ao mesmo tempo que a concessão das honras fúnebres a Polinices significa a confirmação dessa legitimidade quebrada pelo decreto de Creonte, esta ação de confirmação também quebra, né, a própria legitimidade, não é? Ou quebra o fundamento de legitimidade do decreto, da obediência ao decreto de Creonte. Não é? Então, digamos assim, o que vai dizer alguns autores, né? Essa decisão político-jurídica de Creonte, do decreto, atrai contra ele não apenas as ações de Antígona, como também a cólera dos deuses, principalmente de Hades e Dionísio. A híbris de Creonte conduz à híbris de Antígona. Impelida pela filia, ou seja, pelo amor à família, ela desafiará e desobedecerá as ordens de Creonte em nome do Nomos e da Diqué divinas. Né? Então, existe um conflito de legitimidades. A híbris é exatamente o excesso, né? Tudo que, digamos assim,
provoca o excesso, digamos, pouco racional, não é? Mas é o decreto de Creonte que vai, de alguma forma, provocar a ação de Antígona. E de uma maneira interessante, veja bem, toda essa situação conflitiva, ela vai, de alguma maneira, encontrar um limite que é a própria, digamos assim, vontade dos deuses, né? E aí aparece o elemento trágico. Porque essas situações de excesso, né? De excesso humano, né? Da híbris de Creonte, que conduz à híbris de Antígona, vai exatamente provocar a desintegração, não é? Porque deveria haver uma situação de equilíbrio, mas que é rompida. Que é rompida, né? Então, a peça mostra, num sentido sim, mais abrangente, que o caráter trágico, ou seja, né? Todo o lado mórbido, né, as mortes que vão se suceder, a de Antígona, que acaba, né, tomando a iniciativa de tirar a sua vida, era condenada a ser enterrada viva, morrer de fome, mas ela se enforca. É a morte do seu noivo, Hemon, filho de Creonte, a morte da esposa, né? E a voz da Polis é uma voz, né, de percepção de que esta crise rompeu os limites dos deuses. Né? Então, aí aparece mais uma vez o sentido religioso. Né? E nós temos, então, nessa obra, né, diversos sentidos do nomos, ou seja, do que seja o direito. Né? Para Antígona, o nomos designa o contrário daquilo que Creonte, nas circunstâncias em que está colocado, chama de nomos. Para a jovem, a palavra significa regra religiosa. Para Creonte, decreto promulgado pelo chefe de Estado. E, de fato, o campo semântico de nomos é bastante extenso para cobrir, entre outros, um e outro sentido. Ambiguidade traduz, então, a tensão que certos valores sentidos como irreconciliáveis, apesar da sua homonomínia, ou seja, apesar da palavra ter os mesmos fonemas. Né? E o que nós temos que perceber aqui, né, pessoal? Nesta leitura, a desobediência de Creonte às leis divinas, ao promulgar o decreto, e a desobediência de Antígona ao decreto de Creonte não tem o sentido de uma desobediência criminosa, porque é justamente aí que está em jogo a discussão da legitimidade. Né? Porque para considerar determinada ação como criminosa, eu tenho que partir de uma afirmação da legitimidade do nomos que foi violado. Né? Então, aí é justamente aí que se localiza a questão da legitimidade. E é essa questão da legitimidade, a meu ver, essa noção de desobediência subversiva e não criminosa, porque os dois desobedecem, cada um da sua maneira, cada um partindo do seu sentido do nomos, né? Esta legitimidade, digamos assim, que este elemento da ação dos personagens permanece atual até hoje, né? E vai reaparecer ao longo da história, através de outras roupagens, né? Ainda que o mundo religioso e político fosse muito diferente desse que nós conhecemos hoje, né? Mas esta ideia contemporânea que um determinado governante não pode ultrapassar certos elementos morais, certos elementos culturais, certas tradições, né? Porque ao ultrapassar esses elementos, ele pode, né, provocar uma desobediência, ele pode provocar uma crise de autoridade, é extremamente atual. Né? Então, é possível sim entender a tragédia grega no mundo contemporâneo sem que necessariamente a gente tenha que assumir, né, os mesmos parâmetros religiosos. Né? Porque dentro da tragédia é óbvio que essa desintegração política ela é provocada pelos deuses porque os personagens entram numa situação de excesso e acabam desequilibrando essa harmonia possível. Mas, independente desta situação específica, esta tensão
entre certos limites que um determinado governante não pode ultrapassar, porque se esses limites são ultrapassados, isso vai gerar não propriamente a obediência, o controle social, mas a desobediência subversiva, é extremamente atual, né? Então fica dado essa dica, vale a pena vocês conhecerem essa obra, há inclusive material fílmico disponível na internet, né, na plataforma do YouTube. É um filme interessante, né? Filme grego, que faz uma leitura integral da peça, contexto integral. Né? Então, o teatro também não pode ser apenas lido, né? Nós temos sempre que ter esta incorporação da ação, porque teatro é ação, né? Ação que vai provocando, né, reações e contra-reações. Então, é muito importante que a leitura do texto da peça, que é importante, seja, de alguma forma, acrescida, ou seja, enriquecida com o ideal, que seria uma apresentação teatral ao vivo, né? Tive a chance de ver várias, mas se nós não conseguimos ter este contato, então temos que recorrer a algum material fílmico. Então, é isso que eu queria comentar nessa aula. Muito obrigada.